Geral, muito boa tarde. O Facebook acaba de se estrear na Bolsa de Nova Iorque. Em poucas horas já foram vendidas 421.023 milhões de ações e dispararam 18%. Cada ação estreou-se a valer $42,05. Esta estreia acontece 8 anos depois de o Facebook ter sido criado num dormitório na Universidade de Harvard, pela mão do universitário Mark Zuckerberg, que hoje, aos 28 anos, pode tornar-se no 15º homem mais rico do mundo. Hoje, esta era uma estreia esperada nos mercados. Vamos então conhecer esta empresa que é das mais desejadas do momento. Facebook's mission is to make the world more open and connected. O que é que se está realmente a pagar quando se compra uma ação do Facebook? 900 milhões de pessoas. You look at these traditional business metrics, or you look at a spreadsheet and you say, okay, what is this company worth? If you judge it that way, you might have a more negative view, even though it's still a great company. But it's a phenomenal company when you look at the level of engagement, and there's nothing to compare it to. Nothing has ever had that level of engagement before, and so I think they have a really bright future, and that people haven't quite fully understood the impact that they're going to have on the internet and on business and on media. Com uma avaliação sem precedentes, o grande desafio do Facebook é continuar a crescer e descobrir novas oportunidades de negócio. We don't believe that the growth period for the company is in any way over. We do believe that there's a law of large numbers and that no matter how excited you are about Facebook, the law of large numbers holds, and the bigger you are, the harder it is to grow. That being said, we still think the company is a growth story. Clearly the market does too. The very aggressive multiples, the sheer amount of excitement and fury on the subject suggests that there's near consensus that there's growth. The question remains if there's enough growth to justify the high end of a very aggressive, discussed range of possible values. Nas empresas de internet o tráfego é tudo e nisso o Facebook arrisca ser a maior dor de cabeça do Google, com cada vez mais utilizadores a chegarem aos sites através do Facebook e a retirar utilizadores aos motores de busca. A lei dos grandes números aplica-se a todos os aspectos do maior IPO da década. Ajuda as finanças da Califórnia falida e equipara a rede social a um Google, com contas transparentes e comunicadas a cada trimestre. Aliás, será mesmo essa a motivação do Facebook para entrar em bolsa, já que dinheiro de acionistas não lhe falta, a começar pela própria equipa de gestão. Se a lição que a bolha das dot-coms ensinou é que ser um Google não é para todos, mas pode ser para o Facebook. Desde logo há semelhanças entre os grandes números das duas empresas. A questão que se coloca para o Facebook é se é capaz de gerar novo negócio, como fez o Google desde que entrou em bolsa em 2004. O Facebook é ou não um bom negócio porque acha que esta rede social se tornou tão popular, o que mudou no comportamento das pessoas e também o que mudou na sua vida? São estas as perguntas que hoje lhe fazemos no Assembleia Geral. Já sabe, pode e deve ligar para o 213236898 ou, se preferir, escreva para assembleiageral@economico.pt. Hoje, para nos ajudar a entender o sucesso do Facebook e o que implica esta entrada em bolsa, são convidados em estúdio Armando Alves, é diretor de web social da Full Six Portugal, e Francisco Banha, comentador habitual desta Assembleia Geral. Muito boa tarde, meus senhores, e muito obrigada por estarem nesta Assembleia Geral para discutir um tema importante. Pode-se dizer que o Facebook já fez história? Já fez história. No pouco espaço de 4, 5 anos, o Facebook veio destronar outras grandes redes que se pensava que iam durar um período considerável de tempo e veio tirar partido e iterar no seu desenvolvimento e mostrar novas funcionalidades que tornaram uma rede que atrai as pessoas e que as obriga a ficar. O que é que Mark Zuckerberg tem que muitos outros empreendedores não têm? Eu diria que é o espírito de hacker. Hacker no bom sentido, o espírito de alguém que olha para o seu produto e tenta o fazer sempre cada vez melhor. E procura que, por um lado, inovar no produto, mas por outro lado, reter as pessoas no seu serviço que desenvolveu em conjunto com a sua equipa. Mesma pergunta, Francisco Banha. O Marco, relativamente ao Mark, eu diria a ponta de um iceberg, ou seja, a ponta de um sistema de um chamado ecossistema empreendedor, vigente nos Estados Unidos, constituído por um conjunto de elos
bastante importantes, que vão desde as universidades até à questão do venture capital, e depois aparece pontualmente situações como esta, pessoas que conseguem aproveitar todo esse ecossistema, desde a sua origem, porque como se foi numa universidade, e certamente que a preparação dele anterior também deveria ser nesse sentido do espírito empreendedor, depois os venture capitals e um bom negócio, como é o caso do mercado bolsista, para além do mercado enorme para servir de early adapter. E acho que isso é o resultado daquilo que nós estamos a assistir. Neste cenário de economia muito instável, acha que a estreia do Facebook pode ser entendida como um sucesso? Não, para todos os casos, é um sucesso, não é? Principalmente, é um sucesso para já, em termos do que o meu colega referiu, em termos daquilo que foi conseguido. Conseguir ligar 910 milhões de pessoas e ter diariamente naquela plataforma à volta de 523 milhões de pessoas é algo fantástico, não é? E acho que isso, de alguma forma, vai contribuir para este estado que se está a criar e porque, independentemente da crise atual, o mundo evolui, a sociedade todos os dias tem que dar um passo para a frente e é também com este tipo de situações que o mundo avança e porque não nos podemos esquecer, para além do marco ficar agora bastante bem, eu diria, bastante confortável do ponto de vista financeiro, há mais cerca de 1000 colaboradores que vão ficar também bastante ricos e vão, de certeza, voltar a investir na economia, provavelmente noutros setores. O próprio Mark já está a investir na Quora, uma rede social também, e é isto que cria a atratividade da história da humanidade. Não é? Porquê que esses 1000 colaboradores vão provavelmente voltar a investir e porquê que vão ser premiados? Vão ser premiados porque, obviamente, que foram parte deles, estiveram na origem, portanto, todos os negócios começam numa fase emergente, naquilo que se chama o capital semente, não é? E nessas alturas, para se conseguir, de alguma forma, manter os melhores quadros, porque nem sempre tudo corre bem, houve períodos de certeza da vida da Facebook, as coisas não correram bem, e havia que motivar aqueles que eram o suporte, como em todas as organizações, são as pessoas o suporte das mesmas, havia que os motivar e havia que os premiar através do sistema e do mecanismo das stock options, que aqueles que acreditaram nesse projeto agora vão beneficiar. É isso e vão beneficiar e obviamente, como tem uma parte significativa de capital que vai resolver problemas das suas casas, dos carros, etc., pois há uma parte significativa que pode ser aplicada na tentativa de encontrar o próximo Facebook, não é? É uma empresa muito jovem, é uma empresa com 8 anos, uma empresa que entra agora em bolsa. É possível comparar esta trajetória do Facebook a alguma outra tecnológica, seja a Google, a HP, a Dell? Sim, as comparações são notórias, apesar que o Facebook, em termos de capitalização bolsa, está atrás da HP e da Dell, mas acaba por seguir um percurso semelhante com uma lei mais exponencial do que comparando com o Google e com outras como a Amazon. O que se nota é claramente um posicionamento distinto e com uma plataforma distinta, ao contrário da Amazon, que trabalha ao nível de plataforma de e-commerce e serviços, ou serviços baseados na nuvem. Chegamos para o Facebook e que foca-se nas pessoas, na capacidade de tirar partido dos interesses das pessoas e de capitalizar isso através de soluções publicitárias. O Google já o faz, mas foca-se em pesquisa, em soluções focadas na pesquisa. O Facebook tem essa vantagem competitiva de focar-se nos interesses das pessoas. Claramente, num posicionamento em termos estratégicos, o Facebook ganhou essa vantagem em termos de dimensão de números e resta saber se vai conseguir ultrapassar o Google na captura de investimento publicitário. Há sinais distintos e será interessante ver agora, com a entrada destes novos acionistas, qual a resposta e qual o tipo de movimentos perante essa demanda dos próprios investidores. Trabalha diretamente com as redes sociais e a curiosidade à partida é tentar perceber porquê que o Facebook se tornou tão popular. O que é que distingue o Facebook de outras redes sociais que já eram antes conhecidas? O Facebook é a nossa escola secundária, em que, ao contrário de outras redes anteriores que, numa primeira fase, não escalaram, e vejamos, antes do Facebook, o Friendster, que era um precursor do Facebook, que não soube escalar em termos de serviço, que não conseguiu aguentar com tantas pessoas a acederem, ou como o MySpace, que feriu-se de se focar numa área muito específica de nicho e que não tinha tantas funcionalidades como o Facebook soube evoluir, soube se adaptar. E é claramente essa vantagem de saber adaptar as pessoas que o Facebook vem tirar partido. No aspecto de rede social, tem essa vantagem extra de conseguir oferecer aos anunciantes, por um lado, mas oferecer aos utilizadores. Há sempre essa preocupação do utilizador em primeiro lugar.
Vamos ver se agora nos próximos tempos vai conseguir manter esse respeito pelo utilizador. Há questões de privacidade que estão na primeira linha, sobretudo no ambiente europeu. Vamos ver até que ponto é que a questão de privacidade não vai abalar muitas dessa subsistência no médio prazo. Em que aspecto, especificamente? No acesso a dados pessoais do utilizador, até que ponto é que o Facebook vai conseguir manter essa paz podre que tem conseguido manter com os utilizadores, que sempre que há uma alteração, normalmente há sempre essa queixa de demasiado abuso por parte do Facebook. A partir do momento que vamos assistir, sobretudo na Europa, com a utilização sobre cookies, utilização que vai impactar diretamente como o Facebook faz o seu processo e o seu negócio, vamos ver até que ponto é que consegue substituir, e eu creio que sabe evoluir, sempre soube até agora, também vai saber evoluir nos próximos tempos. Ainda em relação a esta entrada em bolsa, naturalmente houve algumas reações antagónicas. Se houve alguns investidores que acorreram a comprar lotes de ações, houve outros investidores que consideram que o Facebook não tem um modelo de negócio sustentável e que pode vir aí mais uma bolha tecnológica. Acredita nisso? Eu talvez respondesse a isso com o caso concreto da Google. Quando o Google há 7 anos também entrou na Bolsa, a tipologia de comentários era idêntica. Na altura a Google foi avaliada em 23 mil milhões de dólares e hoje vale qualquer coisa como 163 mil milhões de dólares. Hoje tem uma cotação na ordem de 627 dólares por ação. E, portanto, nós não temos uma bola de cristal, mas o que é um facto é que hoje, com infraestruturas com velocidades muito superiores, com uma taxa de penetração na internet que vem aumentando diariamente, com correspondente chegada, portanto, à web, a estas questões das redes sociais de cada vez mais gente, eu acredito que provavelmente será muito interessante ver como vão ser, de alguma forma, resolvidas algumas questões relacionadas com os modelos do negócio associado. Mas tudo aponta, pelo menos nada há a obstar para que isso venha a acontecer, que as expectativas de rendimento futuro, que é aquilo que condiciona ou não depois as cotações, se venham mantendo, porque realmente quem tem uma plataforma onde diariamente estão cerca de 530 milhões de pessoas, como há pouco disse, tudo aponta para que esse seja um canal para se fazer frequentemente negócios, não é? E eu acredito que isso venha a acontecer. Agora, em termos de previsões... Conhece o modelo de negócio do Facebook? Provavelmente o Armando estará em melhores condições do que eu para responder a essa questão, Tânia, porque tem mais a ver com questões de coisas. Existe claramente uma questão de o modelo publicitário, de anunciantes que fazem investimentos, e várias soluções publicitárias têm sido inovadas pelo próprio Facebook, sobretudo o investimento ou os anúncios por interesse. Enquanto o Facebook não tem informação pessoal sobre o utilizador, o Google, perdão, o Facebook tem informação sobre interesse. Por exemplo, ele sabe se eu gosto de gelados ou se gosto de cerveja. E pode customizar a minha experiência, personalizar a minha experiência e oferecer-me anúncios relevantes para mim, a um nível bastante superior ao do Google. Essas soluções publicitárias têm evoluído e no passado mês de março que evoluíram para quase uma espécie de solução publicitária como os grandes meios de reach. Podemos, inclusive, comparar a cobertura, quantas pessoas é que queremos chegar. Estamos a falar de um grande meio. Em algumas alturas do dia, o Facebook consegue ter mais audiência que os canais de TV. É tão importante quanto isso, e se vejamos em Portugal, que são mais de 4 milhões, em determinadas alturas temos mais audiência no Facebook, ou em vários meios, neste caso, podemos estar a consultar o Facebook e a ver televisão, e creio que esse investimento por parte das marcas, nem todas, porque nem todas têm essa capacidade e know-how para investir, mas desde as grandes marcas como as pequenas e médias empresas, têm essa facilidade porque podem aceder a essas ferramentas, não existe propriamente um grande conhecimento. Mas sente efetivamente que as empresas estão mais fascinadas neste momento com o investimento no Facebook, precisamente porque conhecem a pessoa que está ali, conhecem a sua informação real, os seus likes, se eu gosto de gelados, ou se gosto de futebol, ou o que gosto particularmente, pode haver um maior retorno aí do que propriamente em televisão? Isso é uma mudança de paradigma. Não sabem especificamente sobre uma pessoa, no agregado sabem que existem X pessoas que gostam de gelados ou de cerveja, mas sabem no agregado e podem mostrar a várias pessoas. Esta mudança de paradigma de conseguir entregar e medir em tempo real esses comportamentos e quantas pessoas é que respondem, é que clicam nos nossos anúncios, isso é um grande maná para as marcas e para as empresas, conseguem, no fundo, ajustar a oferta e a procura em função desses comportamentos nas redes. Tânia, eu só queria agora completar os comentários do Armando, dizendo o seguinte: uma das coisas mais importantes que há na avaliação dos negócios
na minha opinião, em negócios com estas características, tem muito a ver com a teoria das opções. Ou seja, normalmente nós falamos sobre aquilo que conhecemos, que é aquilo que o Armando acabou precisamente de responder. Mas nós não temos neste momento, quem está por fora, a capacidade de antever quais são as opções estratégicas que neste momento o Mark tem em função do ativo que tem. Ou seja, e isso pode vir ainda por cima associado à evolução que o conhecimento está neste momento a ter, por exemplo, ao nível do tratamento de dados, porque há inclusivamente algoritmos que estão a ser criados e desenvolvidos para fazer o tratamento de dados, porque nunca houve na história da humanidade tantos dados disponíveis ao mesmo tempo e a velocidade com que as transações são feitas. Isso pode vir a despoltar outro tipo de modelos de negócio que nem nós próprios neste momento podemos antecipar, mas certamente que eles já devem estar a antevê-los, não é? E é porque isso faz parte dos chamados business plans e certamente que isso pode vir a estar contemplado. Não me admiro nada de que, e veja o caso que aconteceu, e veja, muitas das vezes, até nem eles próprios têm a capacidade de os identificar, como foi o caso recente da Instagram, uma empresa que o Facebook adquiriu no dia 9 de abril por $1.000 milhões, uma empresa que tinha 551 dias de existência, 13 funcionários ou 13 colaboradores e foi avaliada nesse montante. Porquê? Porque conseguiram mais rapidamente do que o próprio Facebook e do Mark e a sua equipa encontrar uma tecnologia para resolver um problema concreto. Muito bem. Quem é que acha que esta empresa vai atrair para a compra de ações? Pronto, naturalmente nesta primeira fase, os chamados, ainda há pouco estava aqui a comentar com o Armando, a chamada banca de investimento e todas aquelas entidades que estiveram por detrás, inclusivamente da preparação deste IPO, certamente estão a ganhar bastante dinheiro. O Armando dizia-me há pouco que provavelmente até está a ser um melhor negócio para eles do que propriamente para o Mark, entre aspas, não é? Sim. Neste caso, a Morgan Stanley, quem preparou o IPO, a oferta pública, claramente tem direitos preferenciais e está-se a fazer valer deles, inclusive tem opções de mais para a frente de comprar parte dessas ações e eu acho que nesta primeira fase da banca de investimento os pequenos investidores querem fazer parte, mas é uma questão de ver em comparação para outras cotadas, como por exemplo a Apple e a Google, salvo erro, andam na ordem dos 13 e 19 dólares, vamos a ver o Facebook que está aos 40 dólares, é uma questão se o pequeno investidor, se neste momento é o momento certo para investir. Mas já não pode. E há certamente uma coisa que quem está a ganhar, obviamente, e que é um motivo de grande satisfação para quem acredita na indústria do venture capital, foi aqueles que investiram na Google, no Facebook no início, né? E que estão neste momento com o jackpot nas mãos e que certamente já estão provavelmente a pensar qual vai ser o seu próximo investimento para que de alguma forma possam se manter no jogo do venture, não é? Deste jogo empresarial. Mas foi mesmo assim que começou o Facebook? Sim, o Facebook, e até vamos acreditar no filme A Rede, que acaba por caracterizar um pouco o processo de evolução do Facebook. O primeiro dinheiro que entrou no modelo do Mark foram $1.000. O segundo dinheiro foram $18.000, estamos a falar de pouco dinheiro relativamente àquilo que foram os resultados, e quando o primeiro venture capitalist entrou na empresa, colocou $500.000. Portanto, são valores desta natureza. Agora imagine, isto multiplicado por estes valores, vai atingir taxas enormes. O caso concreto é Instagram, que é muito recente, e há alguns dados que foram disponibilizados, um projeto que começou praticamente com €500.000, e esses €500.000, num prazo de um ano, foram multiplicados por 138 vezes. E eles continuam ainda com ações. E, portanto, mas o Facebook não é um caso isolado no Venture Capital, ou é? Não. Aqui em Portugal, por exemplo, temos exemplos de pequenas e médias empresas, empreendedores que conseguem efetivamente fugir à banca comercial e começar os seus negócios de uma outra maneira? Infelizmente não temos tantos quanto devíamos ter. Temos um caso ou outro pontual, o caso concreto da Chip ID, que foi vendido aos americanos, uma empresa constituída pelo professor Epifânio da Franca, com €5.000 no Instituto Superior Técnico, e foi alienado a uma empresa americana por cerca de 148 milhões, ou mesmo mais recentemente, um caso também de sucesso de uma empresa do atual secretário de Estado do empreendedorismo, criada também com €5.000 e foi vendida, segundo parece, nos últimos dados que vinham recentemente na imprensa, por €28 milhões, foi vendida à Microsoft. Esses casos acontecem. O problema é que, e é isso, vamos entrar por aí, o problema é que nós em Portugal temos, infelizmente, muito poucas histórias, porque nunca houve grande apetência pelos investidores
em acreditar neste tipo de operações. Portanto, estas operações, só para ter uma ideia, de 2007 a 2011, a indústria portuguesa de venture de capital de risco investiu num projeto de seed capital, ou seja, em princípio investiu numa Facebook. É impossível nós depois temos resultados quando não há massa crítica de investimentos. Mas isso é algo que está a mudar. Hoje em dia Portugal tem fundos disponíveis só especificamente para a área do venture capital. Há o tema dos business angels que estão associados a este sucesso do Facebook. O primeiro dinheiro foi de business angels, foi um colega do Marco que funcionou como business angel, e hoje Portugal tem 42 milhões de euros disponíveis para investir em projetos, em startups, por parte dos business angels. Há mais de 200 pessoas que estão organizadas. No último ano, só por curiosidade, já foram feitos 40 investimentos no valor de 7,3 milhões de euros. Se está ali uma que possa ser Facebook ou não sabemos. Acho que o número ainda é muito pequeno. Só para comparar, nos Estados Unidos, os business angels no ano passado investiram em cerca de 270 mil projetos. Portanto, nós aqui estamos a investir em 40. A taxa de probabilidade de acontecer lá é muito maior. Mas se nós conseguimos... Mas também pode acontecer termos um Facebook português. Exatamente, claro que pode. A Tânia sabe isso. Se há coisas que me têm motivado e apaixonado é sempre tendo como horizonte esse cenário. Porque é que nós não havemos... Olha, um dos sócios da Instagram, que eu há pouco referi, é brasileiro e viveu 4 ou 5 anos em Portugal, e certamente que aprendeu também em Portugal. E porque é que nós não havemos de ter também o Facebook português? Eu acredito que sim, é uma questão de tempo. Porquê? Como é que vão as redes sociais portuguesas? As redes sociais portuguesas, tivemos alguns casos no passado, desde Star Tracker, que foi provavelmente a mais conhecida de gênese portuguesa, mas o que se verifica é um fenómeno de adoção. Por norma, estamos onde os nossos amigos estão, onde as nossas redes estão, e há uma questão de tração e de chegar à rede social, e se não estão lá os nossos amigos, a tendência é que nós saiamos. Em termos de tecnologia, é perfeitamente possível replicar grande parte dos fatores de sucesso do Facebook. A questão é conseguir atrair as pessoas e inovar constantemente de forma a reter. Acho que o desafio não é criar, é claramente reter. E aí acho que temos alguma coisa a aprender nesse aspecto com os norte-americanos também, mas com alguns países europeus que fazem esse trabalho, que não só se limitam a lançar, mas depois continuar a reter as pessoas. Acho que esse é o grande desafio. Os portugueses são os bons adeptos das redes sociais. Por exemplo, sabemos que os alemães, exatamente metade do povo alemão está inscrito no Facebook. É um adepto do Facebook. Há números em termos de Portugal? Em Portugal, da população que tem acesso à internet, 86% tem conta no Facebook. 86%? Sim. Independentemente da idade, da profissão, do sexo? Da idade, teoricamente não, porque só podem ser pessoas com mais de 13 anos, mas quem tem mais de 13 anos e acesso à internet está presente no Facebook. Essas são as últimas estatísticas, dados da NetSonda e dados da Marktest, mas a tendência é que, à medida que a população mais idosa também vai começando a ter os primeiros contactos com tecnologia, também faça parte. E curioso que nos últimos tempos temos vindo a crescer os setores demográficos que mais têm crescido são precisamente os mais idosos, porque os mais novos basicamente saturaram em termos de crescimento e são os mais velhos que estão a crescer. O primeiro contacto com as redes, o primeiro contacto com o Facebook. E a questão é se o Facebook vai continuar a ser um sítio interessante para as gerações mais novas, eu acho que sim, mas há este crescimento, sobretudo nas gerações para cima dos mais 25, tem-se visto o crescimento aí. Esse interesse existe. Além das questões sociais que temos estado aqui a falar, também em termos de questões económicas, acha que o Facebook é um bom negócio? Vai chamar, por exemplo, vai atrair jovens para a Bolsa? Creio que existe essa sucessão de investir, porque dizer que quem perdeu o comboio do Google quando lançou a oferta pública por cerca de 15 vezes menos que o Facebook está a lançar hoje em dia, não quer perder o segundo comboio. Eu quero estar presente e quero investir. E já se vêem muitos jovens começam a investir em ações das tecnológicas com essa esperança que mais tarde venha a capitalizar, porque estamos numa sociedade de conhecimento e claramente há essa esperança que esta capitalização, que não vai conduzir a uma nova bolha, mas sim a novos tipos de serviços, e com essa capacidade que o Francisco falava há pouco, através de algoritmos, dessa capacidade de analisar um agregado todo de dados, criar novos modelos de negócio. Acho que o Facebook, claramente, o caminho nos próximos tempos é a área de mobile, daí a aquisição do Instagram, que é como é que nós capitalizamos um sítio onde todas as pessoas vão estar daqui a 3 ou 4 anos, que é com smartphones, com acesso a tecnologias móveis,
o Facebook quis atalhar caminho e fez uma série de aquisições, esta semana também fez outra, na área de mobile, de tecnologias móveis, porque é aí que daqui a 4 ou 5... Estes estão a pensar já à frente, não estão a pensar no próximo Está-se a semestre. reposicionar. Sim. Gostava de ouvir ainda a sua opinião, voltando um bocadinho atrás ainda em relação à questão dos jovens, porque há muitos observadores destas matérias que dizem que os jovens estão, sim senhora, no Facebook, mas é mais pela questão social, mas não estão tão sensíveis para estas questões económico-financeiras e para o mercado de capitais. É também essa a sua opinião? Acha que o Facebook pode inverter aqui um bocadinho a tendência? Eu queria levar a sua questão, Tânia, para uma coisa importante que se está a passar e que não tem sido muito falada ultimamente nos mídias, e penso que até era interessante levar essa sua questão, se não levar a mal, para o efeito de demonstração que esta entrada no mercado do Facebook pode vir a provocar num conjunto de empresas portuguesas com elevado potencial de valorização e crescimento. Uma das lacunas que falta no nosso ecossistema português, ela, em termos de mercado existe, que é o Alternex. A Euronext lançou já na Europa o Alternex em 2005. Em Portugal também já está criado através do professor Miguel Ataíde Marques, que foi um lutador por isso. E neste momento, eu próprio, só por curiosidade, ontem próprio a minha empresa foi admitida no Euronext como um listing sponsor, ou seja, uma entidade especializada que apoia as empresas, startups, que tenham potencial de crescimento e valorização, e, portanto, acredito que a muito curto prazo, e não muito longo prazo, a muito curto prazo, teremos uma empresa portuguesa com esta história, com a história de universidade, com a história de capital de risco, etc., que vai sair no mercado. E isso acontecendo a primeira, eu gostaria que, de alguma forma, essa própria empresa tivesse o efeito do Facebook associado, ou seja, que alguns dos investidores portugueses, nomeadamente as bancas de investimentos, etc., conseguisse criar atrás dessa empresa um sinal positivo, para que ela possa ser um sucesso, de alguma forma. Acha que este é o momento? É o momento certo para avançar para a Alternext, por exemplo? Assim, o momento é sempre, uma vez que existe a plataforma, e o caso concreto do Alternext tem uma vantagem, porque quando a empresa começa por ser cotada no Alternext Lisboa, mas ao mesmo tempo está inserida no Alternext Paris, etc. E, portanto, é visível. Não? E quando se diz, Lisboa não tem visibilidade, não. Aqui, neste caso em particular, o Alternext é uma plataforma, faz parte do Euronext e tem visibilidade toda a nível europeu, nomeadamente. Agora, aquilo que eu queria dizer aqui particularmente é que, no caso concreto do Alternext, é realmente o momento, na minha opinião, desde que, e eu estava-me a perder no raciocínio, é sempre o momento, a partir do momento que estão criados os instrumentos, desde que se tenha uma boa história para contar. E veja-se o caso concreto de duas startups portuguesas que não saíram no Alternext, recentemente foram sair no mercado em Frankfurt, no mercado de Frankfurt, uma spin-off da iDreams, e a própria Biopremier, que é uma empresa ligada à área da biotecnologia, e estão, obviamente, a ter dificuldades. Entraram no mercado em Frankfurt, mas obviamente que não têm por trás uma história sustentada para contar, porque se nem a própria iDreams ainda provou o seu modelo de negócio, como é que uma spin-off da iDreams, não sei se me faço entender. Ou seja, muito bem, acho eu só queria perguntar uma outra coisa. Acha que a questão é precisamente a história ou é a falta de investidores? Porque sabemos que houve já uma ou duas empresas portuguesas que tentaram fazer a sua oferta pública inicial, o seu IPO, mas depois, por falta de investidores, tiveram de recuar, nomeadamente, e se não estou em erro, a Dor Azul. Ora, a questão aqui tem que ser colocada por parte dos investidores como uma balança. Eu entro no Alternext, mas se não tenho investidores, o que é que acontece? Certo. Eu queria recordar quando essa questão do mercado português para mim é sempre relativo. Eu nunca deixo de recordar na altura que a Nova Base saiu no mercado bolsista português, que foi uma startup, a Nova Base era uma startup. E na altura havia uma empresa que também queria sair no mercado e escolheu antes o mercado holandês. E o caso concreto, a Nova Base escolheu o mercado português e a Nova Base hoje existe. A outra empresa não acabou por não sair no mercado holandês, era portuguesa, tinha muito maior possibilidade de sair e não saiu, e depois acabou por o caso não ser de sucesso, apesar de ultimamente já ter recuperado. Isto também ainda para dizer que colocou um problema muito interessante e que está identificado. Em 2010, as grandes opções do plano do governo, 2010-2013, contemplavam a criação de um instrumento onde o Estado dava algum apoio, que era um fundo de apoio às PMEs para a Bolsa, chamado de Fundo PME Bolsa ou Fundo Bolsa PME, no qual o que estaria a ser criado era um fundo
onde também participariam os bancos, porque os bancos são os principais detentores dos bancos de investimento, etc., criar um fundo que tinha como objetivo e só fazer a criação de liquidez, que houvesse liquidez para fazer transações diárias. Eu, sinceramente, era uma das medidas que eu penso que deveria ser imediatamente adotada, até porque está tudo estudado. A entidade pública é o IAPMEI. O IAPMEI tem todo o trabalho de casa feito. Agora só há que ver, talvez aqui, alguma supervisão do Sr. Secretário de Estado do Empreendedorismo, que é efetivamente o grande pivô do ecossistema nacional. Aliás, há até, inclusivamente, o Plano Nacional do Empreendedorismo, onde estão determinadas medidas. Esta, certamente, poderá vir a ser posta em prática agora. E é fundamental, porque se não houver transações, agora, por exemplo, eu estava a apelar há pouco à paixão de alguns investidores e, eventualmente, da banca de investimentos para trás deste processo do Facebook, quando decidem canalizar alguns fundos para a tal saída que eu espero que venha a acontecer em breve. Mas se isso não acontecer, obviamente que deveria estar a funcionar este fundo para criar mercado. Talvez esse entusiasmo possa vir se olharmos aqui para os números da riqueza de Mark Zuckerberg. Quão mais rico vai ficar Mark Zuckerberg depois deste IPO? Dizem que é o 24º, anda para cima e para baixo conforme a flutuação bolsista, mas claramente alguém com 28 anos ser o 24º homem mais rico é notável. Sendo que está neste momento no... 24º, creio eu. Está no 24º, mas pode passar para 15º, depois do IPO. Depende da flutuação bolsista, mas claramente neste momento, na altura que abriu, estava em 24º. É o Mark Zuckerberg que vai ganhar mais dinheiro depois deste IPO ou são as pessoas que eventualmente terão já investido há uns anos? E falo em especial de uma notícia que saiu hoje dizendo que o Bono Vox vai ficar a ser o músico mais rico do mundo depois de ter investido uma grande fatia há 3 anos no Facebook. Sim, ele tem um fundo de private equity de Elevation Partners e faz esse investimento, não é ele, como devemos calcular, mas claramente quer o Bonovox, quer uma série de venture capitalists que entraram ao início, a Sequoia Capital acho que também entrou, creio que também entrou o Eduardo Severin, que foi dos primeiros, o primeiro investidor como business angel, que um brasileiro, curiosamente. E então temos esse conjunto de pessoas que neste momento têm ações preferenciais e que, além do Mark Zuckerberg, é quem vai ganhar, porque ele, em termos salariais, acho que vai ganhar $1 como é habitual. Não sei se eles vão alterar depois do IPO, mas em termos... Não, acho que sim, acho que essa é a promessa. Mark Zuckerberg fica a receber $1 a partir de 2013 de salário. Inclusive, os próprios investidores ficaram impressionados com a maturidade do próprio Mark Zuckerberg, porque acharam que ele era um CEO muito novo. Também colocaram essa questão na altura em relação ao Google, ao Larry Page, que questionaram se neste momento era a pessoa ideal para estar à frente do Google depois do Eric Schmidt, que era alguém que vinha com uma bagagem empresarial mais longa. Claramente o Mark Zuckerberg surpreendeu a própria banca de investimento pela capacidade que conseguiu aguentar o Facebook e posicionar-se com esta capitalização na ordem de $140 bilhões. Como é que está a petição para mudar o botão like para os 3 botões mais expressivos? Só para introduzir Como aqui algum contexto, a iniciativa surgiu na iniciativa da marca Superboc, da marca portuguesa Superboc, e foi uma espécie de provocação ao Mark Zuckerberg, que nós todos temos formas diferentes de apreciar a vida, e não é só o botão do like, e nós queremos ir para além do botão do like. Temos coisas boas, temos coisas ótimas e temos coisas super. Hoje foi um momento super para o Mark Zuckerberg, com certeza. Por isso devia lá estar o botãozinho a dizer super. É algo que as marcas têm que evoluir um pouco para saber estar na rede. Esta é uma forma que as pessoas vivem a rede, não é só uma questão do broadcast de comunicação unidirecional, mas a marca soube participar nesta forma como as pessoas estão presentes nas redes. Nós estamos nas redes, às vezes queremos fazer like, outras vezes dislike, outras vezes bom, outras vezes queremos dizer uau, e acho que esta participação tem corrido bem, chegamos aos 100.000, estão a ser preparados os próximos passos, vamos ver se o Mark Zuckerberg atende às nossas preces, agora que já passou esta fase do IPO. Mas acredita que vai haver uma resposta, efetivamente? Resposta vai haver. Ou que a questão é mais uma provocação ou até uma jogada de marketing? É uma provocação como jogada de marketing. O Facebook, por norma, valoriza o sentimento positivo. Inclusive, eles têm falando um pouco nos dados agregados, eles têm um índice de felicidade do próprio Facebook. Eles medem de forma anónima como as pessoas, o que escrevem, se é positivo ou não, se fazem
um sorriso ou não, conforme escrevem, e conseguem medir todos esses indicadores e ver se as pessoas estão felizes ou não. E esta capacidade de valorizar o positivo da relação entre as pessoas é interessante e eles valorizam isso. Por isso, se mudarem para um botão super que é positivo, eu espero que pelo menos atendam e achem interessante a ideia. O que acha desta ideia? Acho que sim, tudo aquilo que for criativo acho que é bastante interessante. Eu acho que uma das coisas que a mim me apaixona muito nesta época que nós vivemos é que ninguém é capaz de adivinhar qual vai ser o próximo caso de sucesso, e recordo-me sempre a propósito disso do Twitter, porque quando o Twitter foi apresentado ao Eric Schmidt, que era o CEO da Google, o Eric Schmidt referiu que o Twitter era o e-mail dos pobres, e hoje o Twitter vale 7 mil milhões de dólares. E por isso Tânia, era um pouco aquilo que eu tentava passar naquela ideia que transmiti, que é a teoria das opções. O facto de nós termos um ativo com este valor permite fazer coisas muito interessantes. Veja, por exemplo, até neste caso concreto houve alguma semelhança com o próprio Google. O Google, depois de ter saído do mercado, acaba por comprar o YouTube. Veja, o Facebook, antes de entrar, compra a Instagram. E compra o YouTube porquê? Porque o YouTube tinha algo que o Google não tinha, quer dizer, e não tinha sido o Google, não tinha sido nem o Larry Page, nem toda aquela sua entourage que tiveram capacidade de perceber que aquilo ia ser um resultado bastante interessante. E acho que é isso. Mas acha que é tudo estratégia ou há aí uma pitada de sorte, pode dizer-se? Não, repara uma coisa, a sorte ajuda muito, obviamente, não é? Nos negócios, contrariamente àquilo que se possa muitas vezes pensar que as pessoas são génios, as pessoas às vezes não são génios assim. Pode funcionar às vezes como o marketing viral. Sim, está bem, sim. Naturalmente que quando estamos aqui a valorizar Instagram, não estou também a valorizar que não há ali algum efeito associado ao IPO que aconteceu agora. Mas para mim, eu não refiro tanto isso pelo caso em particular, mas pelas possibilidades que todos nós devemos, de alguma forma, de poder sonhar, quer dizer, que é aquilo porque é que aconteceu ali e porque é que aconteceu com aquelas pessoas. Eu recordo sempre um pouco aquela a máxima do Larry King, quando disse aos 75 anos de idade que como é que um jovem judeu que nasceu num dos piores bairros de Brooklyn atingiu a fama que tem hoje e tudo aquilo que representa. Quer dizer, nós temos que acreditar que... Porque temos o nosso caso português, porque é que o Cristiano Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo, nasceu na Bandeira, numa ilha, quer dizer, é isso que de alguma forma nos deve apaixonar todos, não é? Agora, e acima de tudo, o conjunto de conhecimento que hoje está ao dispor de todos na humanidade, quer dizer, o conjunto de jovens que estão nas nossas universidades, as condições que eles têm para investigar, as incubadoras, os aceleradores de empresas, tudo isso potencia o conhecimento, quer dizer, estamos numa sociedade do conhecimento, da criatividade e hoje em dia do relacional, que é muito mais fácil. Antigamente, muito daquilo que as empresas, de alguma forma, traziam para o mercado em termos de valor era originado internamente e hoje veja-se o conceito do Wikipédia que faz com que muitas vezes as empresas vão buscar valor fora das suas organizações através das redes sociais, quer dizer, são novos modelos, são novos instrumentos que estão hoje ao nosso dispor que anteriormente não estavam e espero também que este caso concreto da Superboc possa contribuir para ser mais um caso de sucesso, não é? Da sua experiência em relação às redes sociais, onde é que o Facebook ainda pode chegar? As pessoas já podem dizer like, já podem ter não só dezenas, mas centenas e milhares de amigos, podem partilhar se estão contentes ou se não estão contentes, procuram o Facebook para procurar emprego, um namorado ou uma namorada, para partilhar coisas importantes da sua vida, contar histórias. Onde é que o Facebook ainda pode chegar? Sem querer chegar a um limite de ubiquidade em que todas as coisas podem ter o seu botão de like ou algum tipo de interface que nos permita interagir em termos digitais. Claramente, como eu indiquei há pouco, a área de mobile é uma área que o Facebook tem vindo a tentar apanhar a principal concorrência, neste caso o Twitter, que é sobretudo uma rede social que valoriza a informação e a troca rápida de informação. Esse é um desafio que ele tem que ganhar e sobretudo, ao nível do ecossistema. Na realidade, nada segura as empresas lá. Elas podem, a qualquer momento, ir para outra rede. Se formos a ver já a Apple ou a Google, têm um conjunto de ecossistemas que cria uma barreira de saída muito difícil. O Facebook, na verdade... Essa é a maior fraqueza do Facebook? A maior fraqueza está no mobile? Neste momento, creio que sim. No curto prazo é claramente a área de mobile, porque até há pouco tempo, por exemplo, na área de mobile não havia anúncios no Facebook. Foram introduzidos há pouco tempo,
Então, na verdade, quer dizer, se eu sou anunciante, se quero anunciar, mas se no caso do Facebook são cerca de 400 milhões de utilizadores que já acedem via telemóvel, se eu quero anunciar, mas a maior parte... 400 dos 900. Dos 900. Se 400 milhões, na realidade, não vê anúncios porque estão a aceder via mobile, eu estou a perder ali um mercado tremendo. E ele tem que arrepiar caminho neste momento. Quer através da aquisição, quer através do melhoramento. Por exemplo, no caso dos anunciantes, das marcas, foi anunciado esta semana que vão lançar uma ferramenta específica para poder gerir as páginas através de mobile, através de dispositivos móveis. Então vemos que há este correr atrás do prejuízo que o Facebook está a fazer neste momento. Claramente, o próximo passo é a integração com os outros meios, outros mídia, que há essa proximidade e o Facebook tem trabalhado junto com os jornais, sobretudo, para dotar os meios de comunicação de maior integração com o Facebook. Lá está, para criar uma barreira à saída. Agora, se não houver barreiras à saída, torna-se mais difícil sustentar essa vantagem competitiva. Meus senhores, muito obrigado por terem partilhado aqui a vossa opinião e acrescentar. Só queria acrescentar mais uma coisa, é que hoje, com a saída em bolsa do Facebook, de alguma forma culmina um processo relacionado com as redes sociais. Certamente que já está a nascer o próximo IPO, provavelmente, por exemplo, nos dispositivos médicos, e fora das redes sociais e através dos dispositivos médicos, se calhar até ligando as coisas umas com as outras, porque ainda recentemente estive nos Estados Unidos no Congresso Americano Business Angels e a grande aposta dos investidores já não estava tanto no Facebook, mas já estavam à procura de novas oportunidades, e uma das grandes oportunidades era ligar a tecnologia com a medicina através dos dispositivos médicos. Certamente o próximo IPO poderá vir por aí. Ou nas eficiências energéticas, quem sabe, nas fontes ficam alternativas. também algumas ideias a terminar este programa. Muito obrigada, meus senhores. É assim que terminamos este Assembleia Geral. Nós estamos de regresso, naturalmente, às 5 horas de segunda-feira. Até lá e tenham um excelente fim de semana.